Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, que nos dizem assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O tema: Paulo respirava ameaças e mortes. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título Saulo de Tarso, o perseguidor. A igreja de Jerusalém está agora enfrentando o seu primeiro problema, sua primeira grande luta. E nós sabemos que foi o próprio Senhor que permitiu que se levantasse essa perseguição contra a igreja, porque eles se acomodaram na cidade. Ali estava bom, ali estava agradável, tudo estava fluindo em paz, estavam vivendo um momento legal, um momento bom. Porém, não era esse o objetivo da igreja. Não que a igreja tem que viver debaixo de perseguição, tem que viver debaixo de problemas, e não pode viver em um ambiente de paz. Não é essa a questão. A questão é que o Senhor Jesus havia dado uma ordem expressa. Fique em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, até que sejam revestidos de poder. Depois que forem revestidos de poder, então vocês vão sair pelo mundo, até os confins do mundo era a ordem. E eles se acomodaram em Jerusalém. Então veio essa forte perseguição, a qual Saulo fazia parte. E aqui o texto está nos apresentando esse momento em que ele quer deixar Jerusalém e também sair pelas cidades até Tarso, perseguindo os crentes de sinagoga em sinagoga e os encontrando, os iria trazer, sendo possível, vivos, para serem julgados em Jerusalém, ou ele mesmo os assassinaria. E ontem nós falávamos sobre o fanatismo religioso, o fundamentalismo religioso, e o Senhor não permitiu que isso acontecesse, porque em Jerusalém ainda era permissão de Deus. Agora, de Jerusalém para fora, fora das portas de Jerusalém, nas cidades, nos estados vizinhos, isso não iria contar com a permissão do Senhor. Tanto que, no caminho, ele encontra-se com o Senhor Jesus. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, tem a sua vida completamente transformada. A primeira pergunta que o Senhor faz para ele é: por que que você está me perseguindo? E ele pergunta: mas quem és tu, Senhor? E o Senhor se apresenta a ele. E o Senhor Jesus diz claramente para ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, a quem você persegue. E daí para lá a sua vida se transforma completamente, muda completamente. Deixa de ser perseguidor e passa a ser um dos maiores promotores desse evangelho. Um dos maiores pregadores, um dos maiores plantadores de igrejas. E ele ia de sinagoga em sinagoga. Saiu de Jerusalém com a missão de ir às sinagogas, buscar os crentes em Cristo Jesus, para os levar para Jerusalém para ser julgado. Então ele mesmo continuou indo de sinagoga em sinagoga, só que ao invés de perseguir os cristãos, era para anunciar a Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que veio nos salvar, o Messias, o enviado de Deus, aquele que vai libertar toda a humanidade do seu pecado. Isso é o que acontece com as nossas vidas, irmãos, quando o Senhor Jesus se aproxima. Quando andamos na presença de Jesus, no momento em que encontramos com o Senhor Jesus, a religiosidade perde espaço e o Espírito Santo assume o controle. E daqui para frente é Ele quem vai nos direcionar, é Ele quem vai nos enviar, é Ele quem vai nos levantar. Agora para frente, Paulo não anda mais segundo a própria vontade.
Aqui ele pede carta, ele pede autorização para ir fazer uma missão em nome do judaísmo. Junto do Espírito Santo, ele não pede nada, ele simplesmente obedece aquilo que o Espírito Santo ordena. E foi o Espírito Santo que, enquanto os discípulos oravam, ele disse aos discípulos: aparte para mim. E Saulo, o nosso amado Paulo, estava nesse aparte para mim. Separe para mim, que eu vou enviá-los. Ou seja, aqui na igreja, quem envia alguém é o Espírito Santo. Não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é a nossa vaidade. Aqui ainda, graças a Deus, opera a vontade de Deus. E que seja assim também em nossas vidas, irmãos. Tanto na igreja, quanto em nossas famílias, quanto em nossas vidas particulares. Que o Espírito Santo seja o Senhor de nossas vidas. E assim andemos debaixo da sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.